colocado o Yeshua como um revolucionário. Mas a gente, se for ver só esse texto, ele isolado, pode até dar a impressão. Mas se a gente conhecer toda a estrutura da Brit Hadashah, a gente vê que Yeshua não foi um revolucionário. Ele foi uma Mashiach. Tudo que ele fez, existe um propósito. Tudo que ele fez foi profetizado. Tudo que ele fez foi por uma razão profética. Tudo que ele fez, existe um ensinamento por trás daquilo. Então ele não era um mero, mais um revolucionário, mais um que queria se sacudir de si as algemas de Roma. Yeshua foi muito mais do que isso. Então nós vamos ter interpretações como um reformador do local ritual, né? Outros, até mais radicais, dizem que essa foi uma tomada do templo. E Yeshua tomou o templo porque ele estava junto com uma multidão do povo. A gente tem que entender que nessa ocasião foi a ocasião da entrada triunfal de Yeshua em Jerusalém. A gente sabe disso por causa dos três sinóticos, tanto Mateus, Lucas e Marcos. Todos eles vão dar uma sequência cronológica. Agora, Marcos ele vai ser mais, vai dar mais detalhes em relação a isso. Que vou comentar isso um pouquinho mais para frente. Outros dizem que é um símbolo da destruição do templo. Que ele chega e vira todas as mesas dos cambistas e expulsa aqueles que estavam vendendo pombas para sacrifício no átrio dos gentios. Mas a gente vê que a purificação do templo, porque foi uma purificação. Ele entrou para mostrar que a casa de Deus não é casa de negócios. Que a casa de Deus não era uma casa onde as pessoas, uma minoria, ia se beneficiar em cima de uma maioria que estava realmente sendo oprimida, não só, né, pelo Estado romano, mas também pelo seu próprio povo. A Israel estava sendo oprimido de todos os lados. Eram os romanos, eram os próprios sacerdotes, que nesse sistema do templo nós vemos isso, juntamente com outros textos da Brit Hadashah. Yeshua condenando a atitude dos principais sacerdotes e escribas e doutores da lei, que colocavam sobre os ombros dos Bnei Israel um peso desnecessário, um peso de doutrinas humanas e não de Torá. Porque o verdadeiro chamado do Cohen, dos Levim, era levar esse povo mais próximo de Deus. E não colocar pedras em suas costas, jugo sobre eles, para que dificultasse mais ainda o caminho. Que já é um caminho estreito, mas é um caminho glorioso para hoje. Então, os sacerdotes, as autoridades foram chamadas, tinham um chamado para que levasse esse povo mais perto de Hashem, mais perto de Deus. Mas, na verdade, eles estavam fazendo o contrário. O texto mais nos diz isso. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aí inclui as nações também. Então, a responsabilidade dos sacerdotes, e não só dos sacerdotes, mas também do povo de Israel, é levar os gentios para perto de Hashem, através da Torá. E o que está fazendo? O que Yeshua fala? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês estão fazendo o contrário. Mas vocês estão fazendo o quê? Da minha casa, da casa do meu pai, uma casa de ladrões.
Então Yeshua vem, realmente ele vem purificar o templo. Mas existe todo um significado. Por que nesse período? Por que ele não fez isso antes? Nós sabemos, pelos estudos da Brit Hadashah, principalmente pela Bessorá, dos sinóticos, os três, nós sabemos que Yeshua teve um ministério terreno por volta de 3 anos. Por que ele não fez isso no primeiro ano? Por que ele não fez isso no segundo ano? Por que ele fez isso somente agora, quando ele ia se entregar? Porque existe um significado especial. Ele veio fazer a purificação do templo, porque o templo está ligado à questão de significado maior daquilo que ele ia estabelecer. Ou seja, Rav Shaul fala que nós somos o templo do Ruach HaKodesh. Mas nós tínhamos um templo fixo ali, físico. Ali era um lugar onde tinha o altar, era o lugar das oferendas e dos sacrifícios que eram feitos para que o Eterno recebesse com agrado. E o que Yeshua ia fazer? O sacrifício. O sacrifício já estabelecido antes da fundação do mundo. Porque todos aqueles sacrifícios que eram feitos no Beit HaMikdash eram sombras daquilo que era para acontecer em Yeshua, e aquele momento era o momento certo. Yeshua ia se entregar como um corban, ele como um Cohen Gadol, acima de todos, acima da ordem de Arão, a ordem de Melquisedeque, como está descrito lá em Tehillim 110, rei e sacerdote, cujo dízimo Abraham Avinu, nosso pai, deu. E o próprio autor de Hebreus diz que a ordem é superior à ordem de Arão, porque o próprio Abraham Avinu, que era superior, que era pai, ou seja, avô, ou bisavô, melhor, de Levi, de onde veio Arão, deu dízimo a Melquisedeque. O próprio nome, Melquisedeque, rei de justiça, já alude o próprio Yeshua. Então ele veio fazer uma purificação do templo ligado ao seu sacrifício expiatório, com o fim de comunicar um elemento didático. Ele veio ensinar, ele veio passar um princípio que estava ligado ao restabelecimento do significado original da casa de Deus. Não só da casa física, mas também da casa espiritual que somos nós. Ele veio pregar o ressignificado. Quando Salomão, ele constrói o templo, ele vai fazer aquela oração de inauguração, está lá em 2 Crônicas 6, 7, por aí. O que ele fala? Ele ora ao Senhor, ele fala: Hashem, ouve o clamor do teu povo que fizer nessa casa, porque essa casa foi construída para o louvor da tua glória. É uma casa que necessita, ela não é perfeita, porque ela é feita por mãos humanas, mas nós sabemos que existe um templo que não é feito por mãos humanas. É o templo espiritual. E ele fala que não só Israel, quando Israel estiver em necessidade, em perigo de vida contra os seus inimigos, quando ele precisar de chuva, que ele clame nessa casa, que o Senhor escute e lembre da tua promessa, da tua aliança que tu fizesse a Abraham, Isaac e Jacó. Mas ele também fala: e aquele gentil que busca o teu nome, quando ele clamar, também escuta. E ele fala algo tremendo. Ele falou: quando o teu povo estiver longe da tua terra,
em outras terras. E quando esse povo se dirigir, como nós nos dirigimos aqui para Jerusalém, que está aqui para o leste, e clamar ao Senhor em direção a essa casa, o Senhor escuta. Depois ele cantou o Dula Adonai Kitov Kileolam Kasdor. E daí veio a nuvem de glória e encheu aquele templo. Ninguém conseguia enxergar nada por causa da glória de Deus que encheu aquele lugar. Então, qual que é o significado? Aí a gente vê o significado verdadeiro do Beit HaMikdash, do templo. Casa de oração para Israel, para as nações. É um lugar santo, onde as pessoas buscam Hashem, onde as pessoas são ensinadas pela Torá, pelos Kohanim, para estudar a Torá e para andar conforme as mitzvot. Ali, esse é o significado, um lugar santo, onde a gente vai dedicar a nossa vida, onde vai ter o ajuntamento, onde vai ter os sacrifícios, mas hoje não temos mais os sacrifícios, estamos na aliança, na mesma aliança, mas num nível superior, com Yeshua como o nosso Corban verdadeiro e um Cohen Gadol, Yeshua, que se sacrificou uma vez só. Ele veio ensinar isso. Nós vemos que essa entrada de Yeshua no templo, ela tem que estar, ter o seu significado. É nesse momento, ele vai purificar o templo, e ele vai mostrar que isso é uma sombra daquilo que vai ser depois do seu sacrifício. Vocês entendem? Ele entra no templo, ele tira tudo, ele limpa o templo e tira toda a corrupção. E ali, no texto, nós temos 4 textos sobre esse relato. Na Bessorá inteira, cada uma vai falar sobre aspectos específicos. Nós vamos ver, só Mateus fala que quando ele estava lá no templo, que ele expulsa todos aqueles cambistas e aqueles vendedores, só Mateus vai falar que os meninos, vendo os milagres que ele estava fazendo, começaram a glorificar a Hashem, né? E começaram a falar, Baruch haba b'shem Adonai, esse é o Mashiach, glória a Deus, o nosso Mashiach veio. E daí os fariseus e os principais sacerdotes chegaram, vocês não estão vendo o Yeshua que eles estão falando? Repreende eles. E Yeshua fala, se eles se calarem, as pedras não calarão. Ele aceita a adoração, ele aceita a reverência como Mashiach. Foi premeditado isso, porque Marcos também vai falar o seguinte. Marcos vai falar que ele entra em Jerusalém, ele chega na Galileia, ele vai para o Monte das Oliveiras e pede para 2 discípulos ir pegar um jumentinho na aldeia. Daí eles vão lá, pegam uma jumenta e o seu filhote e trazem. Yeshua monta em cima da jumenta e eles entram em Jerusalém. Quando eles entram em Jerusalém, os seus discípulos começam a gritar, Baruch haba b'shem Adonai. Daí o povo começa a vir, eles tiram ramos, tiram suas vestes e começam a colocar no chão. Yeshua em cima do jumentinho, da jumenta, ele entra em Jerusalém. Aclamado como Mashiach. É muito interessante isso. Depois, Marcos disse o seguinte, depois ele vai direto para o templo. E o texto diz, como já era tarde, ele volta. Ele vai para Betânia. No outro dia, ele vai para o templo e faz o que fez. Mateus diz o seguinte, Mateus diz que depois que
ele entra em Jerusalém, ele não dá detalhes. Ele fala, depois ele entra no templo, mas esse depois, na verdade, Marcos nos explica que ele não foi exatamente depois que ele fez isso. Ele foi, dormiu aquela noite e depois no outro dia ele entrou em Jerusalém. E o Hanan já fala algo diferente. Ou seja, não é algo diferente, é específico da literatura dele. Ele ressalta algum aspecto que os outros não ressaltaram. Diz o seguinte, que ele fez um chicote. Então foi premeditado. Se a gente junta esses elementos, a gente entende que Yeshua chegou no templo, viu toda aquela bagunça, e como era tarde, ele imaginou, não vou fazer nada hoje, amanhã eu venho. Daí ele foi para Betânia e lá ele fez um chicote. Ele falou, eu sei muito bem o que eu vou fazer. Quando ele entra no templo, ele realmente expulsa e purifica o templo. E é um significado. Qual que é o significado? Isso tudo é uma sombra. Quando o Hashem entra na nossa vida, ele expulsa toda a bagunça. Ele coloca o louvor dentro do nosso coração. E muitas vezes nós temos que tirar drasticamente aquilo que não é de Deus. Como Yeshua fez com o chicote. E ele tira aquela profanação que está no nosso coração e na nossa vida. A partir do momento que a gente anda nos caminhos de Hashem, Deus não admite que o nosso corpo seja instrumento do pecado. Está debaixo de vícios, está debaixo de maldições, de desobediência. Ele limpa, coloca um louvor dentro de nós. Ali é o verdadeiro significado do Beit HaMikdash. Que somos nós. Porque o Ruach HaKodesh é aquele que habita em nós. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Hashem. E nós aceitamos pela fé a graça que nos é oferecida.